Nessa aula eu vou falar sobre grau de pureza de um reagente. É mais um caso específico de estequiometria. O que é esse grau de pureza? Existem substâncias, principalmente os minérios, dos quais são extraídos vários metais, que eles são encontrados no meio ambiente, só que de forma impura, ou seja, misturado a ele, vêm outros tipos de materiais que não irão gerar aquele produto que é interessante para a indústria, para o comércio, enfim. Então, nós temos aqui um caso, uma questão que fala sobre o grau de pureza. A dica nesse tipo de questão é que, quando a questão falar sobre grau de pureza, ela vai te dar uma porcentagem e você vai dar logo desconto no início da questão, porque esse valor em porcentagem que é dado no início, ele está te informando o quanto aquele minério, o quanto aquela substância ela é pura. E para fazer os cálculos que a questão vai te pedir, você tem que fazer os cálculos apenas com a parte que é pura, sem considerar as impurezas. Vejamos o que é que diz a questão para a gente poder entender direitinho como é que é cobrado o grau de pureza. A questão nos diz o seguinte: uma amostra de 340 gramas de salitre do Chile, cujo teor em nitrato de sódio, NaNO3, é de 75%. Aí eu quero chamar a atenção para essa palavra, teor. Quando a questão falar teor em e citar o nome da substância, ela está te dando a porcentagem de pureza, o grau de pureza daquela substância. Então, o salitre do Chile, que é constituído de nitrato de sódio, ele tem um grau de pureza de 75%. Reage com ácido sulfúrico concentrado, que é o H2SO4, produzindo bisulfato de sódio, que é o NaHSO4, e ácido nítrico, que é o HNO3. Aqui está a reação química, que já está balanceada, e a questão faz a seguinte pergunta: a massa mínima de ácido sulfúrico necessária para reagir com todo o nitrato de sódio é igual a... Vou transcrever a reação química para cá, já está balanceada, como eu mencionei, e aí nós vamos colocar a pergunta e o dado. Sempre lembrando, a estequiometria, os casos de estequiometria são resolvidos por uma regra de 3. E na primeira linha, você coloca lá como padrão o dado que a questão fornece e a pergunta que a questão faz. Ele quer saber qual é a massa mínima de ácido sulfúrico. Então, você vai vir aqui no ácido sulfúrico e abaixo dele vai colocar X gramas. E lá no início ele diz que 340 gramas de salitre do Chile, que é constituído de quem? De NaNO3. Então, nós vamos colocar aqui abaixo do nitrato de sódio 340 gramas. Então, nós temos que 340 gramas de NaNO3 deve reagir com quanto de ácido sulfúrico? X. Mas antes nós temos um pequeno detalhe importantíssimo. Ele deu um teor de pureza. Ele deu o grau de pureza do nitrato de sódio, que é de 75%. Significa que você não vai poder utilizar 340 gramas. Por quê? 340 gramas seria utilizado se o teor nesse salitre do Chile fosse de 100% de NaNO3, só que não é de 75%. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiramente ver quanto que nós vamos utilizar de 340 gramas. Vamos calcular aqui ao lado que 340 gramas seria o valor se o grau de pureza fosse de 100%, só que não é. O grau de pureza é de 75%. Então, 75% de 340 vai ser X. Teremos, então, X será igual
a 340 vezes 75 dividido por 100. Portanto, x será igual a 340 vezes 75 vai dar 25.500, que será dividido por 100. Vamos cancelar 2 zeros por 2 zeros. Então, o nosso x, que eu vou colocar aqui à frente, x será igual a 255 gramas. Ou seja, daquela massa de 340 gramas de salitre do Chile, apenas 255 gramas vai ser de NaNO3, que é o que nós vamos utilizar. Então, vou colocar aqui 255 gramas de nitrato de sódio deve reagir com quantos gramas de ácido sulfúrico? Com X gramas de ácido sulfúrico. Como aqui está em grama e em grama, massa e massa, você vai ter que tirar a massa do NaNO3 e do ácido sulfúrico. Vou tirar a massa do NaNO3 aqui embaixo. NaNO3. Tem um sódio vezes 23. As massas foram dadas aqui embaixo, que vai dar 23. Tem um nitrogênio vezes 14, que vai dar 14. E tem 3 oxigênios vezes 16. 3 vezes 16, 48. Somando as 3 massas, nós vamos ter um valor que será igual a quanto? Será igual a 85 gramas. Como só tem 1 mol de nitrato de sódio, aqui embaixo você coloca 85 gramas. Vamos fazer o mesmo procedimento com o ácido sulfúrico. Para o H2SO4, nós teremos 2 hidrogênios vezes a massa dele, que é 1, vai ser 2. 1 enxofre vezes 32, que será 32. E 4 oxigênios vezes 16, que vai dar 64. Somando todos os resultados, a massa do ácido sulfúrico é 98. Como também só tem 1 mol de ácido sulfúrico, 1 vezes 98, 98. Vamos então para a matemática da coisa. 85x será igual a 255 vezes 98. X será igual. 255 vezes 98 vai dar 24.990, que será dividido por 85. 24.990 dividido por 85, o nosso X será igual a 294 gramas. De quem, professor Caires? De ácido sulfúrico, que é o que vai reagir com o nitrato de sódio. Portanto, 294 gramas, o item correto será a letra E. A dica para a gente encerrar aqui a questão é que quando a questão mencionar teor ou grau de pureza, você vai utilizar essa porcentagem no início da questão, já para utilizar apenas a parte pura na resolução. Espero que você tenha entendido mais este caso de estequiometria, que é o grau de pureza. Para você, um forte abraço e até a nossa próxima aula.